Amados irmãos, Salmo 23 nos diz assim a palavra do Senhor, o nosso Deus. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Oremos ao Senhor nosso Deus, mais uma vez neste instante. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, por se revelar a nós por meio da Tua Escritura, dar-nos a conhecer, ó Deus, a Tua vontade, revelar-nos, ó Deus, o Teu amor redentor em Cristo, a Tua disposição graciosa de fazer de nós o Teu povo, de fazer para si um povo, e nos incluir, ó Deus, como filhos e filhas do Senhor nesta aliança, para pertencermos ao Senhor como ovelhas do Teu pastoreio. Muito obrigado, Senhor, por nos dar a Tua palavra que nos revela a Tua graciosa salvação e o Teu caráter majestoso, ó Senhor, nos ensinando quem o Senhor é e aquilo, ó Deus, que o Senhor nos chama para desfrutar, experimentando da Tua graça na Tua presença. Ó Deus, muito obrigado por a Tua palavra e que neste momento nós possamos, como igreja do Senhor, sermos nutridos por ela, fortalecidos. Ó Deus, que os nossos pés e passos sejam firmados nos Teus caminhos graciosos e que o Senhor, ó Deus, alente o nosso coração, traga alento ao nosso coração, deleite, confiança na Tua graça, sabendo que o Senhor é o nosso supremo pastor, que cuida de nós, podendo nós descansarmos sempre na Tua graça, mesmo em dias aflitivos que experimentamos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós estamos envolvidos em dias que são desafiadores para a nossa sociedade. Dias que se afiguram como caóticos. Quando nós olhamos para o cenário internacional, nós vemos culturas, sociedades e nações experimentando momentos profundamente aflitivos, de grande assolação, gente que não tem mais seu próprio lar, vivendo em contextos onde não conheciam, tendo que se adaptar para sobreviver, como olhando, por exemplo, ao contexto do Afeganistão, que todos nós acompanhamos aí os desdobramentos dessa realidade dos noticiários. Milhares de pessoas que perderam seus lares, alguns separados das suas famílias, com mudanças brutais, radicais que experimentam, gente muito aflita. Quando nós olhamos em outros aspectos para o nosso próprio contexto brasileiro, embora vivamos dias de certa estabilidade em relação a ficarmos no nosso lar, não vermos nem ouvirmos a artilharia bradando sobre nossas cabeças continuamente, nós temos um cenário político conturbado, uma situação que vem se tornando aflitiva e se arrastando extremamente aflitiva. E aqui, sem especificar ou qualificar a origem e as razões destas aflições que nos cercam, desses temores que, inclusive, nos assolam, é a constatação em si mesmo de que este é um cenário difícil, dramático, e que, às vezes, podemos até nos preocupar que desdobramentos a nossa cultura, a nossa própria sociedade experimentará. Depois de sermos profundamente assolados por uma pandemia, que ainda se encontra em vigor em certo grau, nós estamos lutando com uma realidade político-econômica desafiadora para a nossa sociedade. Os dias são sombrios. Às vezes a gente se apega à nossa estabilidade de trabalho, alguns de nós somos privilegiados pelo trabalho que temos, e não nos atentamos devidamente a quantas e quantas pessoas estão padecendo violentamente na nossa nação, por conta, primeiro, desta grande pandemia e depois deste colapso, desse drama profundo da nossa sociedade, que se avoluma e que nós não sabemos onde parará.
Eu penso que esses momentos são muito aflitivos para o coração de nós, especialmente daqueles que estão imersos no sofrimento destas coisas e que enxergam com profundidade os dramas que isso pode ter na nossa sociedade. E eu penso que há muitas pessoas que realmente estão passando por momentos muito angustiantes em suas vidas. Talvez nós estejamos sobrevivendo ao isolamento da pandemia, mas quantas pessoas com crises profundas por não suportarem a vida agora virtual, por ter que se adaptar a um novo padrão de vida, por causa das mudanças econômicas, pelas perdas irreparáveis no seu contexto de lar, de famílias, por uma nova vida sem pai, talvez, ou mãe, talvez com tenra infância, sem pai nem mãe, e que agora precisa caminhar. Eu não sei o quanto nós estamos aflitos, em particular, cada um de nós em particular, mas eu sei que nós vivemos em um contexto de aflição, e que podemos então, neste momento, nos sentirmos como que sem condução na nossa vida, especialmente quando nós olhamos para aquilo que a sociedade pode nos oferecer. Será que essa pandemia vai acabar mesmo? O que vai acontecer no dia 7 de setembro, depois dele? O que nos espera? Essas situações todas, irmãos, podem gerar no nosso coração aflição e angústia. E para que isso seja acalmado na nossa alma, se porventura, em algum grau, de alguma maneira, isso esteja nos assolando, eu creio que este Salmo 23 vem ao encontro do nosso coração, nos mostrar que, a despeito das circunstâncias que nós vivemos, a despeito das situações circunstanciais que nos cercam, seja na esfera política, na esfera da saúde, seja no cenário global do mundo que nos cerca, seja diante dos sofrimentos familiares que assolam a nossa vida, o que este Salmo nos ensina é que nós temos um pastor que cuida de nós o tempo todo, um pastor em quem nós devemos confiar, descansando o nosso coração, porque sejam em dias tranquilos, em dias sombrios, ou até mesmo por toda a eternidade, Ele cuida do seu povo, Ele sustenta as ovelhas do seu pastoreio. Independente do que aconteça depois do dia 7 de setembro, independente das grandes crises globais, independente das circunstâncias aflitivas que visitem a nossa casa, nós temos um pastor que cuida de nós em todo o tempo, hoje e eternamente, e é nele que nós devemos confiar. Eu sei que este salmo é extremamente conhecido da igreja, de todos os irmãos, e não há muito o que inventar do entendimento desse salmo, mas o que eu gostaria de mostrar para os irmãos nessa noite é a importância que nós devemos dar ao nosso coração descansar confiado em Cristo, nosso Supremo Pastor, porque Ele cuida de nós em dias tranquilos, em dias aflitivos, mas cuida de nós também por toda a eternidade. É assim que este salmo começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Deus, de fato, irmãos, é o pastor do seu povo. Esta compreensão começa com Jacó, o pai das 12 tribos de Israel, se referindo ao Senhor como o pastor, o seu pastor. A primeira ocorrência disso encontra-se lá em Gênesis 48:15, onde então Jacó, quando abençoa os seus netos, os filhos de José, ele diz assim: o Deus que tem sido o meu pastor. Se você estiver lendo a revista atualizada, você lerá: o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Mas, na verdade, a tradução adequada desse texto é: o Senhor tem sido o meu pastor. Essa palavra aí, sustentou, é a mesma palavra para pastor encontrada no Salmo 23, e as versões mais atualizadas, como a Nova Almeida atualizada e a NVI, já corrigem esse texto de Gênesis, dizendo isso: o Senhor tem sido o meu pastor. Esse é o entendimento de Jacó. Quando ele abençoa os seus próprios filhos, lá também em Gênesis 49:24, ele diz assim, proferindo a bênção aos 12 filhos, mas se dirigindo a José. O seu arco, porém, ele diz a José, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e a pedra de Israel. Nas profecias de Isaías, irmãos, 40, por exemplo, 9-11, aquela boa nova do Evangelho é que o Senhor graciosamente apacentará o seu rebanho como um pastor. Isaías diz: tu, Sião,
que anuncias as boas novas, sobe ao monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas e dize às cidades de Judá, eis aí o vosso Deus, eis aí o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, eis aí o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa, como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, e as que amamentam ele guiará mansamente. O profeta Jeremias também anuncia que, embora o povo tenha pecado contra o Senhor, e tenha então sido disciplinado por ele, como um pastor ao seu rebanho, o Senhor os atrairia novamente para debaixo do seu pastoreio. Jeremias 31, 10-12 diz assim: ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai nas terras longínquas do mar, e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como pastor ao seu rebanho, porque o Senhor redimiu a Jacó e o livrou da mão dos que eram mais fortes do que ele, hão de vir e exultar na altura de Sião, radiantes de alegria por causa dos bens do Senhor, do cereal, do vinho, do azeite, dos cordeiros e dos bezerros, sua alma será como um jardim regado e nunca mais desfalecerão. Na profecia de Ezequiel também, irmãos, Ezequiel 34, Deus é tratado como pastor do seu povo, porque diz assim, em Ezequiel 34, 11 em diante, porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia da nuvem, de nuvens e escuridão. E ele diz ainda no verso 15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Irmãos, na boca de vários profetas, o Senhor é retratado como aquele que pastoreia o seu povo, como ainda Oséias, Sofonias, Malaquias, profere um dos desejos, o profeta Malaquias, profere um dos desejos mais profundos de um homem de Deus, suplicando ao Senhor que pastoreie o seu povo. Miqueias 7,14 diz assim, apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança que mora sós no bosque, no meio de terra fértil, apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias de outrora, apacenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança. Zacarias, por outro lado, apresenta-nos a dura realidade, irmãos, de que o Senhor perde a paciência com as suas ovelhas, e diz que não mais as apacentaria, mas não sem causa, porque as ovelhas do Senhor haviam se cansado do pastor delas, se cansado do próprio Deus. Isso está lá em Zacarias capítulo 11, versos 7-9. Eu me cansei do meu povo, porque o meu povo não tem mais desejo por mim. O salmista Asaf, ainda no Salmo 80, suplica ao Senhor, o pastor de Israel, pedindo então que esse Deus restaure as suas ovelhas dispersas, dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduz a Jacó como um rebanho, mostra o teu esplendor. Irmão, o Senhor é pastor de Israel. O soberano Deus é quem conduz o seu povo como um rebanho, como ovelhas do seu pastoreio. O que Davi, então, está fazendo aqui no versículo 1 do Salmo 23, é expressar esta mesma confissão, mas trazendo essa confissão para uma convicção pessoal. Deus não é apenas o pastor do seu povo em geral, mas porque, entende Davi, ser ele parte do povo de Deus, ele diz, o Senhor é o meu pastor também. Ele é o pastor de Israel, o pastor do seu povo, o povo que ele redimiu e trouxe para si, para ser ovelhas do seu pastoreio. E eu sou parte desse povo, portanto, ele também é o meu pastor. O Senhor da aliança é o meu pastor. Só que é importante ressaltar, irmãos, que não é aqui uma questão de mera religião individualista, como que, lamentavelmente, percebemos na postura de cristãos egocêntricos, que são voltados para si mesmos, que dizem assim, a minha fé, o meu Deus, o meu culto, o meu louvor, somente o que importa é a mim mesmo diante do meu Deus. Ou como aqueles que refletidamente pensam e dizem assim, olha, eu vou para a igreja, eu não vou para a igreja por causa das pessoas, eu vou lá só para adorar a Deus, é uma questão entre eu e Deus. Afirmação esta, irmãos, que despreza o entendimento das Escrituras, que a razão pela qual nós nos reunimos aqui, juntos,
É exatamente para que juntos, como irmãos e irmãs em Cristo, numa só fé, num só amor, num só Espírito, adoremos juntos a Deus, o Deus que redimiu o seu povo em Cristo, que nos fez família do Senhor, que tornou todos nós ovelhas do seu pastoreio. E ovelhas, então, juntos no aprisco do Senhor, exaltam aquele que é o quem o pastoreia. É isso que significa congregar, conforme Hebreus 10, 24 e 25. O que Davi está dizendo aqui não é esta fé individualista e egocêntrica. O que ele está dizendo, olha, eu conheço a história da redenção, que desde Israel é dito, desde Jacó, daquela confiança que Jacó tinha de que o Senhor era o seu pastor, o pastor das 12 tribos de Israel, aquele que tirou o povo de debaixo do jugo do Egito e pastoreou este povo, guiando pelo deserto, levando a terra prometida. Esse Deus que é pastor do seu povo é o meu pastor também, porque eu faço parte do povo da aliança, fui também alcançado pela mesma graça de Deus, portanto ele é também o meu pastor. E o que Davi então diz na sequência deste Salmo, versículo 1, é a forte convicção de que, como consequência, as consequências da sua forte convicção de ter Deus como seu pastor. Ele diz, não estarei desprovido. Ou, nada me faltará. É muito claro, irmãos, à luz das Escrituras, como um todo, mas do próprio Salmo 23, que não se trata aqui da ausência absoluta de sofrimento ou privações. Andar no vale da sombra da morte, conforme o verso 4 desse salmo diz, é uma experiência concreta para o próprio salmista. O que o salmista está enfatizando aqui é que o Senhor, o seu pastor, não o deixará desprovido, mas certamente o suprirá. Em momento algum deixará de pastoreá-lo, de conduzi-lo e suprir as suas necessidades, como ovelha que não pode se autossustentar, mas que depende do sustento do seu pastor. Disso ele tinha certeza, de que porque o Senhor era pastor do seu povo, logo era o seu próprio pastor, ele não teria falta de provisão graciosa desse supremo pastor. Eu não estarei desprovido, ou nada me faltará. O Senhor jamais abandona as suas ovelhas, como fazem os mercenários. Antes, o Senhor cuida dela. Cristo mesmo deu sua vida para fazer de pecadores suas ovelhas amadas, e Ele jamais as abandonará. É exatamente isso que Ele promete lá em João, capítulo 10, versos 11 a 18. Eu não sou como os mercenários que, quando vem o lobo, fogem. Não, eu dei a vida pelas minhas ovelhas. Eu não as abandono jamais. Deuteronômio 2, capítulo 7, irmãos, descreve o cuidado de Deus para com seu povo, para com as ovelhas do seu pastoreio, durante aqueles 40 anos de peregrinação no deserto, desde a saída do Egito até chegar na terra prometida. Lá nos diz, pois o Senhor, o teu Deus, te abençoa em todas as obras das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma lhe faltou. Davi conhecia esta história do pastoreio do Senhor para com o povo dele. E ele então confessa, jamais ficarei desprovido dos cuidados amorosos do Senhor, o meu pastor. É isto que marca a confissão, irmãos, de Davi no Salmo 1. A gente se volta então, mais uma vez, para a figura do pastor, do Senhor como pastor, povo, do seu povo nas Escrituras. Em Miqueias, o Senhor não é apenas retratado como pastor do seu povo, o Senhor Deus. Mas também Miqueias 5, verso 2 a 5, nos diz que haveria um que reinaria. E ele então apacentaria o povo na força do Senhor. Uma profecia explícita ao Senhor Jesus Cristo. Diz lá em Miqueias capítulo 5, verso 2, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com grupos de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde tempos antigos, desde os dias da eternidade. Um rei eterno surgirá, é o que diz Miqueias. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que aqui está, em dores tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme, se referindo a Jesus Cristo, e ele apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguro, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra, e este será a nossa paz.
Os sacerdotes, irmãos, nos dias de Jesus, interpretaram esta profecia de Miqueias como apontando de fato para o próprio Messias. Quando os magos do Oriente vieram e perguntaram a Herodes onde está o rei dos judeus que havia nascido, Herodes chama os sacerdotes e pede para os sacerdotes interpretarem as Escrituras em relação ao Messias. E eles exatamente recorrem a esse texto lá em Mateus capítulo 2, mostrando que Jesus Cristo era o Messias prometido por Miqueias. No Evangelho de João nós encontramos o próprio Senhor Jesus Cristo afirmando ser Ele o pastor do seu povo. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor, ele diz agora no verso 14 do capítulo 10. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. O autor aos Hebreus chama Jesus de o grande pastor das ovelhas. Diz lá em Hebreus 13, 20, ora, o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. E Pedro também reconhece Jesus por 2 vezes assim na sua primeira carta. Ele diz em 1 Pedro 2,25, porque estáveis desgarrados como ovelha, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. E no capítulo 5, verso 4, Pedro ainda diz, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, uma promessa aos presbíteros da igreja, recebereis a imarcessível coroa de glória, o supremo pastor. Jesus Cristo, então, irmãos, é o supremo pastor do povo de Deus. E é essa a confiança de Davi, e essa deve ser a confiança de todo crente. Não é que Davi simplesmente olha para ele como ovelha, como pastor de ovelhas, e ele diz, assim como eu sou, Deus é. Não é essa a convicção de Davi. Ele não é alguém que reflete sobre a verdade do seu pastor a partir de si mesmo, da sua experiência existencial. O que fundamenta as convicções de Davi não são as experiências dele. O que fundamenta as convicções de Davi é o Deus que se revelou nas Escrituras como pastor do seu povo. É por isso que talvez você esteja perguntando, mas pastor, para que nos dizer tudo que a Escritura nos ensina sobre pastor, se nós sabemos que Jesus é o nosso pastor? O meu ponto é que eu quero que você olhe para o Salmo 23, não como que Davi, tendo a sua experiência de pastor, ele atribui essa referência a Deus. Não é isso. É porque ele conhece as Escrituras, conhece a história da redenção, conhece as promessas reveladas de Deus, conhece a fé dos antigos, ele sabe que ele é alvo também dessa obra redentora de Deus, ele foi alcançado pela mesma graça de Deus em Cristo, ele foi feito povo da aliança, envolvido no pacto de Deus, ele desfrutou da graça de Deus, o Deus que se revela na sua palavra como pastor do seu povo. É por isso que ele diz que o Senhor é o meu pastor. E é por isso que a história da redenção continua dizendo, este pastor veio como nosso redentor, que deu a vida por nós. Ele é o pastor, mas ele também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pastor supremo da nossa vida, aquele que deu a vida por nós. E das suas mãos nós nunca seremos tirados. Ele é fiel nas suas promessas e ele prometeu nos manter debaixo dos seus cuidados pastorais. Em dias turbulentos da economia ou da política, em dias de catástrofes globais, em dias de pandemia, de perdas, de luto, de sofrimento, ou seja, quais forem, o Senhor prometeu ser o pastor do seu povo, o nosso pastor, em quem nós devemos confiar, hoje e sempre. Quando essas aflições agudas marcam a sua história, vinda de onde vier, o que este versículo 1 nos ensina é que nós devemos voltar os nossos olhos não para as circunstâncias, mas para as Escrituras. E sermos lembrados pelas Escrituras de que Deus se revelou como nosso pastor. E a semelhança da confissão desse servo do Senhor, sabermos que nós somos também feitos ovelhas deste pastor que nos trouxe para si mediante o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o próprio Jesus Cristo é este maravilhoso pastor e que nós estamos debaixo do seu cuidado pastoral em todo o tempo. É nisso que deve estar firmada a nossa confiança. Nossa moeda pode perder o seu valor. A conturbação pode assolar a nossa história. O luto pode visitar o nosso lar. As incertezas podem marcar o nosso coração. Mas isso não mudará em nada o fato de que as Escrituras nos ensinam que nós temos um pastor em que nós devemos confiar. Confie no Senhor. Confie no Senhor em dias aflitivos. Confia no Senhor em todo o tempo. Descansa no Senhor.
reconhecendo que você tem um pastor que cuida da sua vida. Em segundo lugar, irmãos, esse texto nos mostra que nós devemos ter confiança nesse pastor, mesmo nos dias tranquilos. Porque ele cuida de nós até nos dias tranquilos. Nós somos muito dados a buscar o Senhor na aflição, né? E temos que fazer isso. Mas o que nós encontramos neste começo do Salmo é que este Senhor é o pastor de Davi, ainda que as coisas estejam tranquilas. Porque na vida ordinária, na vida comum, nas circunstâncias do dia a dia, à luz da ilustração das ovelhas, é necessário sempre o cuidado pastoral, para que a vida das ovelhas sejam desfrutadas com tranquilidade. Em dias tranquilos, Deus nutre as suas ovelhas, conduzindo então por caminhos justos, para que elas experimentem a bondade de Deus. Davi, ele mesmo, como um pastor de ovelha, então, sabia que o rebanho basicamente necessita para a sua nutrição diária de pastagem e água adequados, basicamente. Uma dieta, então, para as ovelhas crescerem de maneira saudável. E por ser um pastor zeloso, Davi, ele jamais deixaria de suprir essas necessidades das suas ovelhas, trazendo a provisão básica e profundamente necessária que elas precisavam. Veja só que no verso 2, ele concebe as suas ovelhas não apenas pastando nos pastos vigorosos, verdes, reverdejantes, no sentido de um pasto que está com um broto no tempo adequado, não está seco, não nasceu ainda, está incapaz de nutrir, ou já está perdendo o seu vigor, mas um pasto verdejante no sentido de que ele é um pasto no tempo de crescimento adequado. Ele não apenas vê suas ovelhas comendo, mas as vê já deitadas, ruminando ali depois de terem nutrido. Não é isso que diz o verso 2? Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Isso já é algo que é posterior à necessidade delas se alimentarem. Elas já se alimentam, estão ali então, ruminando tranquilamente, abundantemente, numa calmaria tranquila, nutridas. Elas não apenas bebem água, mas elas desfrutam de águas que são tranquilas e que saciam a sede delas, e que é uma água tão tranquila que não nos oferece nenhum perigo, é uma água calma, porque ovelhas não são capazes de lidar com correntezas. Não basta ter água, essa água tem que ter a tranquilidade para a destreza mínima da ovelha ser dessedentada sem risco de vida. E essa mesma certeza, irmãos, habita no coração de Davi em relação ao cuidado de Deus com as suas necessidades. O seu supremo pastor supre as suas necessidades. E como ovelhas dessedentadas e alimentadas, então, têm o seu vigor físico restaurado, o Senhor também restaura o vigor dos seus filhos. O Senhor mesmo refrigera ou revigora a nossa alma, e essa é a experiência do salmista. Ele deixa as ovelhas agora e olha para a sua própria alma, porque assim como ele, enquanto pastor, conduz as suas ovelhas, e depois de cansadas da jornada, elas chegam às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, e ao então beberem, dessedentarem, e ao terem então suprida a sua alimentação, elas agora estão revigoradas fisicamente. Assim acontece conosco, ele diz no verso 3, a nossa alma é revigorada, é restaurada. E o Senhor também nos guia pelas veredas da justiça, e Ele faz isso por causa do nome dEle mesmo. Davi guiava suas ovelhas, então, para promover o que era bom para elas, para suas necessidades. Ele conduzia as suas ovelhas por veredas da justiça, no sentido de que a condução dele as levava por caminhos justos, bons, para a experiência delas enquanto ovelhas. E ele fazia isso por causa do seu próprio dever pastoral. Não era meramente por causa da necessidade da ovelha, mas do seu compromisso pastoral de conduzir as suas ovelhas. Ou você lê na sua versão por amor do seu próprio nome, ou melhor, por causa do seu próprio nome. A palavra amor aí não aparece no hebraico. É a ideia de que Deus faz isso, conduz
pelas veredas ou caminho da justiça, por causa dele mesmo, do seu próprio nome, da sua própria estima, porque ele é o pastor do seu povo, porque ele colocou este povo debaixo da sua aliança da graça, porque ele fez esse povo, então, ovelhas do seu pastorio, compete a ele, pela honra do seu próprio nome e pelo seu compromisso ao seu próprio nome, conduzir o seu povo assim. Isso é importante, irmãos, porque às vezes nós olhamos para o Senhor como que se Ele fizesse coisa para nós, porque Ele simplesmente tem dó de nós. É verdade que Ele tem grande compaixão por nós, mas a razão pela qual Ele cuida de nós é muito mais do que nós mesmos, é por causa dEle. Porque Ele decidiu cuidar de nós. Não há nada em nós que possa exigir que Deus cuide de nós. Às vezes a gente pensa assim, não, Deus cuida de nós porque Ele decidiu fazer isso, e para honrar o próprio nome dEle, devido à sua honra do seu próprio nome, por causa da sua própria promessa de cuidar do seu povo, é que Ele vai cuidar de nós. Isso deveria tirar esta visão mais egocêntrica do nosso coração, que não promovem outra coisa, senão uma confusão em nossa alma, mas sabermos que Deus cuida de nós, porque Ele decidiu fazer isso. É por causa do nome dEle, porque Ele se comprometeu em ser pastor do seu povo, porque Ele separou um povo pecador para si, não porque tinha algum mérito, mas pela sua graça. Ele redimiu esse povo em Cristo, enviou o Espírito para trazer este povo da morte para a vida, deu-lhes fé para confiar em Cristo, fez dele um povo seu, um povo destinado à vida eterna, e Ele então, por causa da sua própria honra, do seu próprio nome, do seu próprio compromisso pactual, Ele vai cuidar de você. Não por causa de você, mas por causa do desejo gracioso dEle, de ter te alcançado pela graça dEle, Ele vai cuidar de você. O Senhor nos guia, então, irmãos, pelas veredas da justiça, pelos caminhos da vida na presença dEle, para que nós vivamos em santidade e justiça na sua presença. Ele conduz-nos por caminhos que são bons para experimentarmos a verdadeira vida que o nosso Supremo Pastor tem para nos oferecer. E assim como pastor, então, Ele cuida das ovelhas como um dever que Ele assumiu, como eu disse, por causa do seu próprio nome. É assim que termina esse verso 3. Tudo que Ele faz, então, é por causa do seu próprio nome. E nós somos alvos graciosos dessa disposição de Deus em cuidar de um povo, fazê-los um povo para si. Isso é próprio do nome dEle, tem a ver com a reputação dEle como nosso Supremo Pastor. Essa confiança do salmista. Não olha para si e diz, olha, realmente, né, eu sou um homem piedoso, então Deus vai cuidar de mim. Não, Ele vai cuidar de mim porque Ele decidiu cuidar de mim como um povo da aliança dEle. Uma ocasião, uma mãe compartilhou comigo uma cultura que tem surgido nos últimos tempos, de que o próprio bebê deveria, então, liderar o seu processo de desmame. Uma cultura moderna de que o bebê é quem tem que ser o responsável por liderar o próprio processo de desmame. Então, o bebê que mama só no peito, mamadeira, agora ele precisa começar a comer alimento. Esse método chamado Baby-led Weaning, desmame conduzido pelo próprio bebê, é esse método, dentre eles, então, um conhecido nessa direção. E eu ouvir essa coisa curiosa, talvez alguém possa depois brigar comigo por causa da minha simplicidade na compreensão desse método, mas só duas coisas me chamou a atenção como curiosas e ilustra o que eu quero trazer aqui à luz desse salmo. A primeira é que esse método não parece levar em conta que crianças são caídas, que elas nasceram pecadoras, e que as suas decisões mais elementares são igualmente inclinadas para o que não deve. Deixar na mão de um bebê de 6 meses a decisão, o que ele deve ou não deve comer, não leva em conta como um fundamento último
de que esta criança não escolherá por natureza o que é melhor para ela, porque ela é caída e as inclinações mais rudimentares dela não a conduzirão para o caminho da justiça ou para o que é bom ou para o melhor alimento. Ela nasceu inclinada ao que é mal. Isso vai refletir em todas as suas decisões. Parece que os proponentes desse método, então, pensam que a criança é uma tábula rasa, inclinada para o bem. Ela não vai escolher o que é melhor para ela, porque ela tem um coração que é inclinado por outro caminho. A segunda coisa que me chamou a atenção desse método é a inadvertida percepção de que crianças são capazes de liderar a si mesmas. A ideia por trás desse método, de que a criança de 6 meses deve escolher os alimentos que come, claro, evidentemente, dentro de um controle de alimentos saudáveis ali, mas ainda assim ela escolher e rejeitar um ou outro, é uma percepção inadvertida de que crianças são capazes de liderar a si mesmas. De que elas não precisam de alguém, então, dizendo para elas o que é bom e o que é melhor elas fazerem. Claro que é apenas algo extraído do mundo da nutrição infantil, que para mim soa muito mais como uma anedota do que como uma realidade a ser experimentada mesmo, irmãos. Mas vem ilustrar o que nós temos aqui nesse salmo. Não são as ovelhas quem decidem a nutrição adequadas para si mesmas. Elas não recebem um ticket do seu pastor para elas decidirem o que elas querem comer ou beber. É o pastor que as leva para o pasto específico e para as águas específicas. Águas caudosas, turbulentas, podem parecer atrativas, mas são destrutivas para a vida da ovelha. Determinados tipos de pastagens podem parecer aos olhos delas bonitos, mas as intoxicam e as envenenam e as matam. As ovelhas não se conduzem a si mesmas, elas não se pastoreiam a si mesmas, elas não buscam o seu próprio nutriente, elas não decidem, a anedota aqui para mim, da decisão de que as crianças escolhem o que comem, as ovelhas não escolhem o que comem porque não sabem escolher, elas precisam da direção de um pastor, do Supremo Pastor, porque é ele quem as conduz para pasto adequado e águas próprias. Nós, irmãos, não decidimos o nosso próprio caminho. Grande ruína do nosso coração é pensar que somos nós quem decidimos o que queremos para a nossa vida, do que nós devemos nos alimentar, quais decisões devemos tomar, os caminhos que devemos escolher, porque nós somos incapazes de escolher por nós mesmos o que é bom para nós. É o nosso pastor quem escolhe. É o Supremo Pastor da nossa alma quem escolhe o caminho pelo qual nós devemos andar, os nutrientes que nós devemos ter para a nossa saúde, a água adequada para nós nos dessedentarmos. É nesse Deus que nós devemos confiar, e uma confiança que não é meramente uma confiança teórica, mas se nós confiamos que o Senhor é o nosso pastor e que é Ele quem nos conduz, então o nosso coração se entregará à condução desse pastor. E para onde Ele diz que nós devemos ir nos satisfazer com pastagens, e onde nós devemos nos alimentar, é para lá que nós iremos, porque nós confiamos na condução desse pastor. É por isso também, irmãos, que nós devemos nos aquietar em relação ao dia de amanhã, não andando ansioso por Ele, porque o Senhor cuidará de nós, Ele cuida de nós. É isso que o Senhor Jesus nos ensina lá em Mateus capítulo 6, 25 a 34. O Deus que nos supre conforme as nossas necessidades, Ele nos supre, e Ele sabe exatamente do que nós precisamos. É por isso que o Senhor, então, nos chama a orar, na oração do Pai Nosso, pedindo o pão de cada dia. Não o ticket para a gente decidir como a gente gasta, mas o pão de cada dia vindo dEle. Que nós sejamos seguros de que Ele suprirá as nossas necessidades. Por isso que nós devemos, ao invés de ficar, então, preocupados com a provisão diária, nós buscarmos primordialmente o seu reino e a sua justiça, dispondo o nosso coração a andar nas veredas da justiça que o Senhor chama as suas ovelhas para caminhar, para que ela encontrem graça, deleite, descanso e satisfação. Uma aplicação secundária é pensarmos, irmãos, na palavra de Deus como o nosso nutriente fundamental. Isso não é propriamente dito aqui,
mas nós podemos aplicar assim. A palavra de Deus é que nos dá este pasto verdejante, esta água tranquila que nós precisamos. É na palavra que nós encontramos o alimento nutritivo para o nosso vigor espiritual. E como levados então a prados gramados e águas plácidas, o Senhor nos dá sua palavra para dela nos alimentarmos e sermos supridos. É isso que Davi diz lá no Salmo 19, verso 7, que a lei do Senhor é perfeita e faz o quê? Restaura a alma. Que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Que os preceitos do Senhor são retos e fazem o quê? Alegram o coração. Que o mandamento do Senhor é puro e faz o quê? Ilumina os olhos. Do que mais nós desejamos, irmãos, em dias sombrios, em momentos aflitivos da nossa jornada, a não ser ter uma alma descansada, sabedoria para enfrentar os dilemas que nos cercam, um coração alegre a despeito das circunstâncias e os olhos iluminados pela graça de Deus para caminharmos. De onde vem isso? Da nutrição da palavra do Senhor, o nosso Deus. No Salmo 16, 11, ele nos diz o quão deleitoso é desfrutar da condição do Senhor em seus caminhos graciosos. O verso 11 do Salmo 16 diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Deus cuida de nós e nos chama para desfrutarmos então deste caminho gracioso do cuidado dele, que exigirá de nós confiança nele como nosso pastor e disposição do nosso coração de andar nos caminhos graciosos que esse pastor nos chama a andar para desfrutar desses caminhos graciosos da vida. Nós precisamos também confiar no Senhor, não apenas nos dias tranquilos, mas nos dias difíceis, irmãos. O verso 4 nos diz isso. O salmista diz: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou que eu ande por trevas profundas, vale de trevas profundas, eu não temerei mal algum. E a razão disso é porque tu estás comigo, o Senhor está comigo, é o que diz Davi. E porque o Senhor está comigo, então, eu sou protegido ou consolado pelo teu bordão e pelo teu cajado. Em dias aflitivos, de profunda aflição, de assolação que nos cerca, em dias de incerteza e insegurança que marcam o nosso coração, nós não precisamos nos desesperar, o nosso coração não precisa se derreter, dissolver, nós não precisamos nos entregar ao desespero, porque o Senhor está conosco, não apenas enquanto nós estamos nos deleitando em pastos tranquilos, mas mesmo nos momentos mais aflitivos da nossa vida, o Senhor está conosco. Isso não deveria permitir que o nosso coração se derretesse de terror, como se tivéssemos sido abandonados e estivéssemos caminhando solitário nas nossas aflições. O salmista diz: olha, há momentos muito aflitivos. É possível que essa expressão vale da sombra da morte ou vale de trevas profundas seja mesmo uma imagem para ameaça real de morte, como, por exemplo, nós encontramos na poesia de Jó, nos versos 21 e 22 do capítulo 10. Jó diz: antes que eu vá para o lugar de que não voltarei, para terras de trevas e da sombra da morte, terra de negridão, de profunda escuridão, terra de sombra da morte, de caos, onde a própria luz é tenebrosa. É possível, então, que Davi, à luz da imagem de Jó, esteja se referindo aqui ao risco real de morte. Muitas vezes Davi experimentou risco iminente de morte pelo ódio dos seus adversários que buscavam destruir a sua vida. Ele diz: mas mesmo nesses momentos onde a morte vem como uma sombra pairando sobre mim, eu não vou desesperar o meu coração, porque tem um pastor que cuida de mim, e que ele não só cuida de mim, mas como ele está comigo. Confiança essa que reside, então, irmãos, no fato de que mesmo na sombra da morte, nós não precisamos temer mal. E a razão dessa confiança é exatamente essa: porque o Senhor está conosco. Aqui, essa proteção de Deus, desse Deus presente, é descrito em termos de a metáfora de uma vara e de o cajado de um pastor, né? Um certo comentarista diz que essa visão pode ser ilustrada melhor para nós de um pastor palestino que normalmente carregava consigo dois implementos, uma clava ou uma vara para afastar os animais selvagens e um cajado para guiar e controlar
as ovelhas. Se esta é a metáfora que tem, a ilustração que tem na mentalidade de Davi, o que ele está dizendo, o Senhor está comigo e Ele tanto me guiará nesse vale sombrio, porque eu não enxergo o caminho, mas Ele me conduzirá com a sua vara, me mostrando o caminho pelo que eu devo andar, e Ele também com a sua clava, com a sua arma de defesa, Ele me protegerá dos ataques brutais dos demônios e dos monstros malignos que vêm para assolar a minha vida e me destruir. O Senhor cuidará de mim. Ele cuidará de mim, me livrando de toda brutalidade desse mundo vil, toda ira desse mundo cruel, de toda a malignidade desse mundo. E o Senhor também me conduzirá, porque eu não consigo enxergar por onde eu ando sem a graça do Senhor Deus me conduzindo. Assim também deveríamos ser nós, irmãos, em dias maus, sabermos que o Senhor está conosco, ainda que sejam dias difíceis, Ele está conosco, e Ele tanto nos conduz pelo seu caminho, como Ele nos guarda do mal. Lá no Salmo 139, nós encontramos uma descrição muito gloriosa da presença do Senhor, onde quer que estejamos. Lá no verso 7 desse Salmo 139, em diante, até o verso 12, nos diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas para Deus, as trevas e a luz são a mesma coisa. Para o ímpio, irmãos, a onipresença de Deus é terrível, mas para nós é graciosa. Não há um lugar que alguém possa se esconder da presença de Deus. Isso para o ímpio é um terror. Que todo o seu desejo do coração é viver um lugar onde Deus não esteja, mas isso é impossível. Mas para nós, isso é graciosa consolação, porque não há lugar, não há vales sombrios, não há aflição, não há noite escura, não há medo, não há qualquer angústia que nos assolem, experiência dolorosa da nossa caminhada, não há absolutamente nada, irmãos, que possa nos afastar do amor de Deus que está em Cristo, da sua presença graciosa. O Senhor nunca nos deixará sozinhos, Ele nunca nos abandonará. Como nosso pastor, Ele sempre estará conosco. Jesus, o nosso pastor, também nos disse isso. No mundo vocês passarão por aflição, ou passam por aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E lá no final do Evangelho de Mateus, num contexto de proclamação do Evangelho, mas que sem nenhuma dificuldade se aplica a todos os crentes em todas as circunstâncias, o próprio Senhor diz que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, quando Ele continuará estando conosco, do mesmo jeito, agora com a sua presença física, não mais com a sua presença espiritual só, mas sua presença física conosco na ressurreição. Irmãos, Ele não é apenas Deus conosco, Ele não apenas está conosco, Ele é Deus conosco. É por isso que Ele é chamado de Emanuel. A maior prova de que o Senhor está conosco é que Ele nos deu o Seu Filho para a nossa redenção, para que fôssemos então reconciliados com Deus pelo sacrifício dEle. É em Cristo que se cumpre a profecia de Isaías, de que Emanuel, o Deus conosco, estaria então conosco. Mateus vai dizer isso. Tudo aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele não apenas está conosco, Ele é Deus conosco. Portanto, confiemos no Senhor em dias difíceis. Continuemos confiando nele nas aflições. Tenhamos certeza de que Ele nos conduzirá, nos guiará, nos protegerá. Que Ele faz isso com o seu povo, por causa do seu compromisso de aliança com o seu povo, de sustentar o seu povo e conduzir o seu povo nos caminhos dEle. Ele vai fazer conosco, que fazemos parte do seu povo. Todo aquele que quem crê em Cristo como
quem nos redime dos nossos pecados, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação, é a ovelha do Senhor. Portanto, o Senhor Deus dispôs o seu coração a cuidar de nós. Ele faz isso por causa do próprio nome dEle, em cumprir a sua aliança, para que a própria honra dEle seja manifestada e nós desfrutemos deste cuidado gracioso. O Senhor está conosco. Por fim, irmãos, o Senhor cuida de nós também como nosso pastor em dias eternos. O verso 5 e 6 muda da imagem do pastoreio para a imagem agora uma imagem que sai das ovelhas e vem agora para o próprio pastor de ovelhas, como Davi, onde ele agora é recebido em um banquete, com uma mesa preparada, onde ele se alimenta então naquela mesa, ainda que os adversários estejam à volta, onde ele experimenta a unção sobre sua cabeça com óleo, e onde o seu cálice transborda. Essa imagem, então, que muda de pastos e riachos e vales para uma mesa de refeição na presença dos adversários do salmista, é o que nós temos aqui no verso 5. Essa passagem é uma passagem difícil de interpretação, irmãos. E os comentaristas se dividem demais, afinal, o que significa essa imagem? Um comentarista resume o desafio de entender essa passagem assim: de que tipo de banquete o Salmo está tratando? É uma metáfora simples para a provisão, como nós encontramos aludida no Salmo 78, 19. É uma mesa de hospitalidade, como aquele que Abraão, então, oferece para os anjos que aparecem ali para ele. É uma festa de ação de graças, então, com alguém que pode celebrar após uma colheita, ou como pastor que volta para casa, então agora ele pode comer fartamente. É uma refeição ritual, como no contexto dos sacrifícios, do culto, diante de um sacerdote. Ou é uma refeição num contexto real, em que os inimigos estão ali diante do rei, e o rei está se fartando em segurança, e os inimigos ali como que sendo desprezados, vendo o rei se deleitando em segurança, e expostos ali a vexame. Ou é a provisão que Isaías promete, de que os pobres e necessitados, então, seriam satisfeitos fartamente. O que é inegável neste texto é que o Senhor é um anfitrião hospitaleiro. O Salmo diz isso com clareza. É Ele quem prepara uma mesa para mim, diz Davi. E faz isso na presença dos inimigos. E diante desses inimigos, então, o Senhor recepciona Davi, com todos os cuidados próprios de um anfitrião, cuidando de um hóspede honrado. A ideia aí de ungir a cabeça com óleo é a ideia de, nos nossos tempos modernos, entregar aí uma toalha e conduzir a um banheiro adequado, uma roupa própria, e dizer, olha, fique à vontade, pode tomar um banho, se refrescar desse calor da viagem que você fez, sinta-se à vontade na minha casa. A questão central aqui é esse cálice transbordante. Se ele realmente tem a ver com Deus, me supre com um vinho transbordante, abastado, com uma mesa farta, ou então se esse cálice aqui tem a ver com o cálice da ira de Deus, como era próprio em contextos, então, reais, o rei botar o banquete, se sentar em segurança, os seus inimigos, então, vencidos ali à sua frente, e depois do rei fartar-se, ele então entregar um cálice venenoso, destrutivo, intoxicante para os seus inimigos, para a ruína e destruição deles, mostrando o seu poder de triunfar sobre os seus inimigos e prevalecer então em segurança diante daqueles que os ameaçam, triunfando sobre eles. Ou seja, se o cálice tem a ver com satisfação, ou se tem a ver então com Deus trazendo livramento para o salmista. Como eu disse, é difícil de decidir, irmãos, qual é a imagem fundamental desse salmo. O fato, seja nesta imagem real, ou seja nessa imagem de um anfitrião gracioso, o que nós temos aqui é Davi dizendo, o meu Deus me recebe, como no seu lar. O meu Deus cuida de mim, ainda que eu tenha muitos inimigos. E o meu Deus supra a minha necessidade,
seja no sentido de um cálice, ou então de trazer juízo sobre os seus inimigos. As duas coisas são verdadeiras à luz da Escritura. O Senhor cuida de mim. Eu tenho um Deus que me recebe na sua casa, me recebe graciosamente, e Ele cuida de mim nas minhas adversidades e aflições. E por que Ele faz isso? O Salmo termina dizendo que a bondade dEle e a misericórdia dEle, sem nenhuma dúvida no coração do salmista, o perseguiria, o seguiria por todos os dias da vida dele, e ele então habitaria na casa do Senhor para todo o sempre. O que Davi está dizendo é que há um Deus que me recebe na sua casa, e porque Ele me recebe na sua casa, eu vou morar na casa dEle para sempre. Aqui, primariamente, é uma imagem, sim, de Davi desejando voltar para cultuar a Deus no tabernáculo. De tempo em tempo adorar a Deus, visitar a casa do Senhor, cultuar a Deus, congregar nos termos do Antigo Testamento. Mas há mais do que isso, porque esta experiência de adorar a Deus não se circunscreve ao nosso tempo de vida. Davi não adoraria a Deus, não viveria com o Senhor, não desfrutaria da casa de Deus só enquanto ele tivesse fôlego de vida. Mas para todo sempre, ele estaria sendo cuidado por esse anfitrião gracioso, que é o próprio Deus, que recebe os seus filhos em casa, que lhes assiste às necessidades, que lhes dá o que eles precisam, para que eles tenham alívio na aflição, e que os sustentam, e o que sustenta-os debaixo dos seus cuidados, por todo sempre, por toda a eternidade, nos levando para desfrutar, não só nesta vida, mas no porvir, desta graciosa comunhão com Ele, como nosso pastor. O Senhor é o pastor do seu povo, portanto Ele é o meu pastor também, Ele é o seu. Ele cuida de mim nos dias ordinários da minha vida, nos dias comuns da minha jornada, me dando aquilo que eu preciso. Não sou eu quem escolhe, Ele que me dá o que eu preciso. E graças a Deus que é assim, porque eu não saberia escolher o que é bom para mim. Grande tolice da autonomia. É Deus quem sabe o que nós precisamos, e Ele nos leva para os seus pastos e para as suas águas, para nos restaurar a alma, nos dar vigor, nos seus caminhos da justiça. Esses dias tranquilos, irmãos, nós somos supridos pelo Senhor, mas mesmo quando esses dias se tornam diferentes, profundamente aflitivos, esse mesmo pastor estará lá, nos guardando de todo mal e nos guiando pelo caminho que devemos andar. Mesmo marcados por sofrimento e aflições, Ele continuará nos conduzindo e continuará nos protegendo. Mas não apenas nos dias da nossa vida, bons ou ruins, mas para todo sempre. Porque quando nós dermos o último passo nesta terra, nós daremos o próximo no seu reino eterno. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Supremo Pastor. Você tem um pastor. Descanse seu coração. Confia nele. E confiar nele significa se submeta ao caminho dele, porque ele te chama para desfrutar desse caminho, mas confia nele. Você tem um pastor, ele cuida de você, hoje e por todo o sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Porque o Senhor é o pastor do teu povo. E nós somos o teu povo. Nunca estaremos sozinhos, abandonados. Não há nada, Senhor, que fará com que o amor do Senhor que está em Cristo por nós seja desfeito. Nós temos a segurança, Deus, de que o Senhor, como Supremo Pastor, nos guiará, nos livrará, nos assistirá,
graciosamente, ó Deus, nos amparará, nos trará descanso, nos nutrirá, dará a nós, ó Deus, o que precisamos para sermos fortalecidos pela Tua graça, para enfrentar os desafios da nossa vida, neste mundo caído, cheio de noites tenebrosas. E o Senhor também, ó Deus, cuidará de nós por toda a eternidade. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Que haja mesmo no nosso coração o desejo de descansar na Tua graça, de cultuar ao Senhor todos os dias da nossa vida, nos deleitando na Tua presença, em santa comunhão contigo, sendo recebidos por Ti, ó Deus, com muita graça e bondade, e seguros de que o Senhor será o nosso pastor por toda a eternidade, porque nem a morte poderá nos separar do amor do Senhor, que está em Cristo, o nosso supremo pastor. No nome de quem oramos, ó Deus, com gratidão. Amém.